Jair Bolsonaro provavelmente nunca trabalhou tanto quanto nos últimos dias em seu estado natal, o Rio de Janeiro. Sim, a gente sabe que ele é paulista de nascimento, mas fez sua carreira política no Rio. Em especial na capital, o ex-presidente hoje inelegível entrou de vez na campanha eleitoral para eleger Alexandre Ramagem, o candidato do PL à prefeitura carioca. Nos bastidores, comenta-se que Bolsonaro dizia aos mais próximos: Lula ganhou em São Paulo em 2022 e vai tentar ganhar agora com Boulos. Eu ganhei no Rio em 2022 e preciso ganhar agora. Alexandre Ramagem, o escolhido, é daqueles bolsonaristas raiz. Foi nomeado diretor-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, quando Jair Bolsonaro era presidente, em 2019. Neste ano de 2024, a PGR, Procuradoria-Geral da República, viu indícios de que Ramagem foi um dos cabeças da chamada ABIN paralela, que investigava, sem autorização, adversários políticos reais e irreais do bolsonarismo. O atual prefeito do Rio e candidato à reeleição, Eduardo Paes, é um problema duplo para Bolsonaro. Primeiro, que Paes nunca morreu de amores pelo ex-presidente. Vale a pena rever, para ficar em um exemplo, o vídeo que viralizou do prefeito carioca criticando a preguiça bolsonarista, ainda em 2022. Eu já perguntei para muita gente, e até agora ninguém, mas ninguém mesmo, nenhum dos seus aliados, conseguiu me dizer o que o senhor fez por aqui. Agora, o senhor me desculpe, a me chamar de vagabundo, nem parece que quem está falando é o presidente da República, o presidente que menos trabalha na história. O senhor esse ano, presidente, trabalhou menos de 4 horas por dia. Presidente, 4 horas é minha noite de sono. No resto do tempo, eu estou trabalhando. Outro problema é que Eduardo Paes e Lula se dão muito bem, obrigado. Neste 2024, numa inauguração de obra no Rio, relembre o que o presidente falou do prefeito. Conheço muitos prefeitos e trato todos com muito respeito. Mas eu queria dizer para vocês que eu estou aqui diante do possível melhor gerente de prefeitura que esse país já teve, que é o Eduardo Paes. Mas o que tem desesperado mesmo Jair Bolsonaro são as pesquisas. A menos que elas estejam mas muito erradas, Eduardo Paes já está reeleito prefeito no primeiro turno. Segundo o Datafolha, o candidato do PSD tem 54% dos votos. Ramagem vem bem atrás, 22%. Tarcísio Mota, do PSOL, tem 4%. Isso tudo numa pesquisa divulgada há 3 dias das eleições. O quadro pode mudar? Até pode, mas apenas adiaria um problema, já que Ramagem é disparado o candidato mais rejeitado da eleição no Rio, o que é um problemaço num eventual segundo turno. 36% não votariam de jeito nenhum no ex-diretor da ABIN de Bolsonaro. Eduardo Paes é rejeitado por apenas 21% dos cariocas. Em votos válidos, ou seja, sem os nulos e brancos, o atual prefeito será reeleito com 63%, ante 25% de Ramagem. Paes perdeu 5 pontos entre a penúltima e a última pesquisa, mas no espaço de 15 dias. Precisaria perder 13 pontos em 3 dias. Jair Bolsonaro, portanto, caminha para a derrota em sua terra natal na política, no primeiro turno e para um aliado de Lula. Uma humilhação. Veja agora a análise do cientista político e advogado Jorge Forlena na TV 247 sobre a eleição carioca. O Paes está disputando a reeleição no cargo. Isso leva uma vantagem gigantesca. Quero lembrar que tem que ser muito incompetente como o Bolsonaro para perder, estando no cargo, porque você tem toda a visibilidade sua já no cargo, o projeto que você implementou, as pessoas conhecem. E além disso, eu já comentei isso aqui, o Paes recebeu a cidade do Rio de Janeiro completamente destruída pelo Bispo Crivella, que foi o prefeito anterior a ele, que sucedeu o Eduardo Paes quando terminou seu segundo mandato. Então deu para a população da cidade do Rio de Janeiro fazer uma avaliação do que é um governo de extrema-direita e do que é um governo liberal. O Paes é um candidato liberal, que tem tráfego na direita, consegue conversar com o Lula tem o Lula como cabo eleitoral dele, ele foi cabo eleitoral do Lula. Então, o Paes é isso. E, além disso, ele encarna a figura da cidade do Rio de Janeiro. Eu até uso uma expressão com relação a ele, do Zé Carioca. Ele tem aquela expressão mesmo do Paes, não é uma forma pejorativa, não. É porque ele também se apresenta assim, como sambista, usa aquele chapeuzinho de sambista no final da época de carnaval. Então, a campanha no Rio... Eu gostava do Zé Carioca. Era um personagem simpático, assim. Não era um pejorativo, né, Paulo? Uma caricatura muito do brasileiro, assim. Era um típico boêmio carioca, assim, né? Sim. Eu pedi licença, a pessoa pediu desculpas para usar a expressão do Zé Carioca, essa caricatura, mas não é também para criticar o Parnaíba, exatamente nesse sentido, quer dizer, ele reflete isso. Então, você tem no Rio de Janeiro essa situação. Além disso, Daiane, essa eleição do Rio, ela está revelando alguns pontos importantíssimos para nível nacional. Por quê? O bolsonarismo, a base dele é a cidade do Rio de Janeiro. O Bolsonaro é do Rio, politicamente ele é do Rio de Janeiro. Então, só que o que se observa, o que tem se observado, inclusive ontem, eu participei de um debate e foi divulgada uma pesquisa da Agência de Notícias das Favelas. Foi feita uma pesquisa em setembro em várias comunidades periféricas do Rio de Janeiro.
Interessante observar, Paulo, quem está nos acompanhando, que o presidente Eduardo Paes tem a preferência, tem 57%, né, da preferência dos eleitores que foram entrevistados nessas comunidades, né, que tem as quatro regiões da cidade do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes tem a preferência, o Ramagem é em torno de 18%. Deixa eu pegar só aqui, para dar com precisão a informação. Tá com precisão. O Eduardo Paes tem 65%, Ramagem tem 13%. Não sabe ou não pretende votar 7%, indeciso 5%, preferiu não responder, isso é importante, 3%, sem comunidade. Né? Então tem ação de tráfico, tem ação de milícia, e também brancos e nulos. Então, aí vamos ver aqui, o Tarcísio Mota. Né? O Tarcísio não aparece aqui na pesquisa, no eventual segundo turno. Então, importante isso, 65% para Eduardo Paes e 13% para o Ramagem. Aí vamos ver a nível nacional. Qual é o cabo eleitoral que mais tem influência junto aos pobres, junto às comunidades do Rio de Janeiro? Luiz Inácio Lula da Silva, 41%. Nenhum deles, 23%. E Bolsonaro, 12% apenas. Ou seja, isso é importantíssimo nessa pesquisa, porque é uma pesquisa que trata exatamente de onde vive a maioria, uma grande parcela da população do Rio de Janeiro, oprimida, e junto a essa população, né, eles têm um claro encaminhamento contra o fascismo. Isso também fica muito claro, porque o Eduardo Paes também, a eleição dele, a representação dele, era essa luta antifascista, que o bolsonarismo se colocou, né, aqui no Rio de Janeiro de uma forma contundente contra o Eduardo Paes. Então, e também a influência do presidente Lula, né, com 44%. Então, aqui no Rio de Janeiro, o resultado dessa eleição, o que vai acontecer, seja a vitória no primeiro turno ou no segundo turno, o importante é derrotar o fascismo, derrotar o bolsonarismo. Então, você tem uma pesquisa em que o Bolsonaro só carrega 12% de influência junto ao eleitorado mais pobre, vem revelar que, mesmo com a influência da milícia, do tráfico, né, dessa clandestinidade que o bolsonarismo se aproxima muito, vem mostrar que o Bolsonaro não está se desmanchando. E os políticos do Rio de Janeiro, com maior rejeição, parece o Crivella. Então, que tem ligação com o bolsonarismo, tem ligação lá com a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, eu considero, Paulo, Daiane, quem está nos acompanhando, esses dados com relação ao Rio de Janeiro são importantíssimos para nós fazermos, a seguir, uma projeção nacional. Apesar de que, é importante destacar, Paulo, para concluir, nós falamos sobre isso na semana passada, a eleição para prefeitos e eleição para vereadores, ela não é uma eleição ideológica, ela é uma eleição muito ainda voltada na questão pessoal, do patrimonialismo brasileiro, né, do local, da influência local. Então, daí, um perigo para a esquerda, eu li agora no 247 agora à tarde, né, o presidente do PSB, dizendo que essa eleição vai ser muito ruim para os partidos de esquerda. Sinceramente, eu acho que esse discurso dele, ele está, eu não posso ver, equivocado. De fato, os partidos de esquerda não têm uma penetração grande nesse tipo de eleição. A eleição dos partidos de esquerda, nacionalmente, né, tem sido comprovado isso, desde a Revolução de 30 para cá, tem sido a projeção do campo popular democrático no Brasil. Então, é muito ruim quando eu vejo um comentário dessa natureza por parte do presidente do PSD. Quer dizer, parece que ele está fortalecendo exatamente o discurso da classe dominante brasileira, porque a classe dominante, que é terminada a eleição, dizia assim, olha, o PT só ganhou 10 prefeituras, o PDT só ganhou 3 prefeituras, quem ganhou foi a direita. Então, o governo do Lula está sendo rejeitado nas urnas. Isso não é verdade, isso não é um referencial para nível nacional. Eleição municipal, para concluir, é uma eleição com influência local. É a eleição no lugar onde nós vivemos. E aí, muita influência mesmo daquilo que o Vitor Luiz Leal definiu no Brasil, em 1949, na sua obra clássica, Colonialismo, Inchado e Voto no Brasil. E que isso é muito presente. E hoje nós podemos trazer essa realidade que o Vitor tratou no final dos anos 40 e dos anos 50, para hoje, com relação às milícias, a influência delas junto ao eleitorado, as igrejas evangélicas também, mas há muita resistência, sim, no campo popular e democrático, a partir de pesquisas eleitorais, como essa que eu acabei de divulgar agora aqui, né, pela Agência de Notícias das Favelas.